Bom, vamos começar a trabalhar, Tarsila. Eu começo com você falando do futebol da cidade. Primeira notícia é com relação à Copa São Paulo, que é o grande evento do futebol, né? É o evento que mais revela talentos para o futebol, eu diria do Brasil, né? É a Copa São Paulo que abre a temporada esportiva do país, começando sempre no mês de janeiro, e que as finais culminam com o aniversário da cidade. Copa São Paulo que tem tido a participação da cidade, envolvendo sempre duas equipes, Guarulhos, AD Guarulhos e Flamengo, né? A sede já está confirmada, né, Tassi? Temos aí o Flamengo anunciando que conseguiu que o estádio Antônio Soares seja uma das sedes, né? Obviamente confirmando a participação do Flamengo, é isso, Tassi? Sem dúvida. O Flamengo, sem dúvida, não iria abrir mão de dessa chave. Então já está confirmado. O presidente do Flamengo, Edinho, esteve na federação, participou lá do Congresso Técnico e está absolutamente assegurada a presença do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O que não se pode dizer do AD Guarulhos, né? No primeiro instante, participando também do Congresso Técnico, circulou a notícia que Guarulhos também seria participante da Copa São Paulo. Mas a notícia esfriou, não se tem mais informes, sabemos que o Flamengo já está garantido, a AD não tenho notícias 100% confirmadas, estão lutando para isso, né? Os dirigentes do AD Guarulhos, para que Guarulhos também fique na sede. Eu não sei como é que a federação vai se comportar, porque são dois clubes da cidade em uma única chave, não sei, nem sei se o regulamento permite, mas de qualquer forma vale a luta, a torcida, né, o entusiasmo e a perspectiva de que Guarulhos estará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois tem um time de primeira linha para botar em campo. E é legal, né, a gente sempre coloca isso aqui, né, todo início de temporada, a participação de qualquer agremiação, né, Tassi? Seja as de primeira linha, né, os grandes clubes, mas também os clubes que formam as outras divisões, porque serve de base para o Campeonato Paulista, né? Seja da primeira divisão, da segunda, da terceira, sim, enfim. E também clubes que compõem a segunda divisão agora, como é o caso do Flamengo, que foi rebaixado, e do próprio AD Guarulhos, não é isso, Tassi? Exato. Apenas um senão, as comissões técnicas dos clubes, principalmente os clubes grandes, não é? Você quase não vê revelação nas categorias maiores, nas divisões maiores, dessa meninada que disputam aí a Copa São Paulo. As comissões técnicas deixam muito a desejar, recebem, claro, orientação da diretoria do clube. Então, os jogadores que sobressaírem na Copa São Paulo já têm endereço certo para outros clubes e até outros países, né? Porque é tão precoce a coisa hoje, né, Tassi? Você vê jogadores assinando contrato aí com 13, 14 anos de idade. Então, né? eu... Na verdade que é assim, não são os pais, né? São os responsáveis. Mas você tem aí... Está muito precoce a coisa. Hoje o Neymar é um exemplo disso, né, Tassi? Começou tão novinho, né, lá no Santos, nas categorias de base. Enfim, e não parou mais, né? Começou garotinho de tudo e não parou mais e chegou no patamar que chegou. Então isso é uma realidade, existe mesmo. Os clubes, as diretorias dos clubes preferem vender o jogador, fazer renda ou incubá-lo, né? Sim. Colocam na incubadora, espera aí um clube qualquer e bota o jogador na incubadora para ver se ele rende para poder vendê-lo para outros países. Essa é a grande falha da Copa São Paulo. Bom, então tá aí, ó, Copa São Paulo então, Flamengo confirmado a sede aqui em Guarulhos, uma das sedes, né, da competição, no caso aqui do Flamengo é o estádio Antônio Soares de Oliveira. Ficamos aí no aguardo, como disse o Tassi, das decisões que envolvem aí o AD Guarulhos, que seria a outra nossa equipe. O presidente esteve aqui e disse que ia conseguir estar lá na Copa São Paulo, mas conforme o Tassi falou, ainda nada de real nessa questão. E se conseguir a vaga, será que fica aqui em Guarulhos? Vamos então aguardar, mas eu prometo que a gente traz isso aí para o amigo telespectador. E o torcedor do AD Guarulhos, não se estranhe não, e o torcedor do Câmara Esportiva, também atento ao nosso programa, não será surpresa não se Guarulhos for para Mogi das Cruzes, né?
Que é uma outra, Mogi das Cruzes se habilitou e ganhou sede. uma outra sede, verdade. Não é? Aliás, parabéns ao pessoal lá do Mogi. De repente, o Guarulhos vai lá para Mogi. Por uma questão até de logística, né? Logística. Cidade vizinha nossa aí. Bom, isso é a Copa São Paulo. E no adulto, Tassi, como eu já disse aqui há instantes, né? Temos a participação das duas equipes no Campeonato Paulista da segunda divisão. Será o clássico da cidade. Vamos ter esse encontro aí, né? Clássico entre Flamengo e Guarulhos. É um espetáculo que deve ser assistido e precisa ser assistido. O torcedor deve comparecer. O Flamengo vai fazer tudo e mais um pouquinho para poder retornar à segunda divisão, à primeira divisão. Ele que estava na primeira caiu para a segunda. Olha, quando está se diz primeira divisão, eu sempre faço, porque o pessoal faz confusão, né? Aqui em São Paulo, nós temos na primeira divisão Série A1, A2 e A3. E temos a segunda divisão, que hoje não tem mais ramificação, né? Compõe com quantas equipes mais ou menos, tá? Se hoje na segunda divisão? Uns 40 clubes. 40 clubes mais ou menos, né? Divisão essa que se encontra o Flamengo e o AD Guarulhos hoje. E o Flamengo tenta voltar para a Série A3 da primeira divisão. E o AD... E o AD também tenta ir para a Série A3, o que seria uma novidade, porque nunca esteve nessa divisão, né, Nunca Tassi? teve. Olha, a expectativa é boa, há muito entusiasmo, acrescentado ainda esse entusiasmo com a contratação de um técnico luso-brasileiro. Não, lusitano. Lusitano. Ele é de Portugal, né? O J. Júnior Mota. É um técnico que dirigiu... Isso já está certo, tá? O AD Guarulhos já confirma essa contratação? Já está dirigindo. Já está dirigindo, né? Já. Tá. Mas já está efetivado como técnico? Já está efetivado. Tá. Há a expectativa de que vencendo a Copa ou não vencendo o Sub-20, ele permanece e passa a dirigir tá. Então tá bom. a segunda divisão. O time Vamos trazê-lo aqui, Guarulhos. produção. Vamos trazer o técnico português. Essa semana nós vamos ouvi-lo. Vamos ver se tem o sotaque português mesmo, bora pois. Ou se é imitação. Mas parece que é verdadeiro, né? Vamos ver. Tá bom. Tassi, você falou aí das categorias de base, né? Como é que está as categorias de base, tanto do Flamengo como do AD Guarulhos, nas suas respectivas participações? Olha, o Guarulhos está fazendo um bom trabalho nas categorias de base. Sobressaindo o Sub-20. É uma pena que o Sub-15 não foi, não é? Sub-17 também não foi. Mas o Sub-13 está aí, está fazendo furor, viu? O Sub-13 do Guarulhos está classificado, quarta posição na tabela. E o Sub-20, né? Líder absoluto do campeonato, com uma pontuação astronômica. É essa pontuação que precisa acontecer no profissional. Né? Somar pontos. Ganhar em casa, ganhar fora, empatar em casa, perder em casa, mas regularmente. É isso que precisa acontecer. E o futebol da segunda divisão é forte, viu? Esse campeonato são 27 clubes disputando. Começou em agosto e vai terminar em dezembro. 5 fases, né, estão na crista da onda. São 8 jogos no mínimo e máximo 18 jogos. E o Guarulhos fez uma campanha digna de elogios. Deve-se também ao técnico novo, Mota, que está aí realizando um bom trabalho e querendo realçar voos para outras conquistas. Então o Guarulhos está bem. Foi agora... Por isso eu acho que seria legal, importante, se o Guarulhos conseguir essa participação na Copa, né? Até por esse histórico aí do Sub-20. A esperança é essa. Tomara que consiga mesmo. Seria uma continuidade de trabalho e uma preparação forte para o Campeonato Paulista, já que você confirmou aí que o técnico, né? Está com o Sub-20, fazendo um excelente trabalho, mas já confirmado. Já, segundo o presidente. Segundo o presidente, já confirmado para dirigir a equipe superior. Exato. Então, tá bom. E Guarulhos compõe neste grupo do Sub-20, o grupo 4, né? Estamos aí já na segunda fase. Agora é mata-mata, né? Isso. São 2 jogos, um cá e um lá. Guarulhos está com Mantiqueira, Mogi das Cruzes, Mauá, São José e União Mogi. Quer dizer, não são clubes de tradição. O Guarulhos pode muito bem passar essa fase e ir para outra. Aí a coisa vai complicar, né? Porque a outra fase já vem clubes aí tão tradicionais, né? Nós temos, por exemplo, o Oswaldo Cruz,
time tradicional, já esteve na primeira divisão, Jaú, 15 de Jaú, Itararé, temos aí o América de Rio Preto, temos Presidente Prudente, a coisa engrossa, né? Já na segunda fase a coisa engrossa. Mas vai bem. Guarulhos realizou a primeira partida dessa segunda fase, jogando lá na Caneleira. É um estádio ruim, viu? Você pisa, parece que você vai cair no rio. Gramado ruim, o gramado da Caneleira do Jabaquara, lá em Santos. E o Real Cubatense é que está classificado. Nem Santista, nem Jabaquara se classificaram no Sub-20. Então, o Real Cubatense, que é de Cubatão, né, está jogando lá na Caneleira. E Guarulhos desceu a serra no último fim de semana para enfrentar o Real Cubatense lá. São duas partidas. Como o Guarulhos tem uma campanha magnífica, decide aqui, no mata-mata. Tá certo. Então jogou a primeira partida. Primeiro jogo jogou fora a primeira e agora partida lá. Um jogaço, né? Eu não estive lá para ver o jogo, mas as pessoas que estiveram garantem que foi um jogaço. O Guarulhos começou perdendo, 2-0, voltou para o segundo tempo, empatou, desempatou e empatou outra vez 3-3. Um resultado importantíssimo. Então o Guarulhos fica, recebe o Cubatense outra vez, aqui agora no estádio Cícero Miranda, no próximo sábado. Eu acho que não tem chabu. Eu acho que vai dar, sem dúvida, de Guarulhos, e vai passar, vai ganhar e vai seguir em frente. Tomara que o torcedor participe, né? Seja aí mais uma ferramenta positiva para que Guarulhos realmente saia desse jogo com uma excelente vitória. Não é isso, Tassi? Eu acho que sim. O time está bem, vai jogar aqui diante da sua torcida, que deve comparecer, precisa comparecer, não é? Tem que ir lá torcer, vibrar. O Real Cubatense é um time formado ali em Santos, e Santos é um reduto de grandes jogadores, principalmente nessas categorias, não é? Tá certo. Jogadores que vêm da Santista, do Santos e das praias, né? Então é um time, não é fácil de bater, não. Esse 3-3 foi importantíssimo na casa do adversário. Aqui a história é outra, eu acredito na vitória do Guarulhos. Tá certo. Bom, gente, é isso aí, são as notícias do futebol. Tá-se sempre antenado. Né? São as notícias do futebol profissional, as categorias de cima, as categorias menores. Parabéns aí à Ordem Guarulhos, né, por essa participação na categoria Sub-20 e a Sub-13, como disse o Tassi. A gente vai para o intervalinho. Na volta, então, notícias da Secretaria de Esportes. Agora é CECEL, né? Cultura, esporte... Como é que é, produção? Educação, esporte e lazer. Cultura, esporte e lazer. Educação é a CECEL. Educação, cultura, esporte e lazer. Daqui a pouco vamos falar ainda. Oi, fala, Tassi. Um minutinho só. O Flamengo aqui não foi bem, né, no Sub-20. Sim, é. com o Sub-15 e está fora. Não, só com o Sub-15 não deu, está fora. Agora para o Flamengo é só a Copa São Paulo. Só a Copa São Paulo. Tá certo. 12 horas mais 53 minutinhos desta terça-feira, o Câmara Esportiva ao vivo. Tivemos aí no primeiro bloco a participação do Tassi, ajustando aí as questões do futebol da cidade. E agora vamos falar da Secretaria de Esportes, na realidade a CECEL, né? O diretor lá do Departamento de Esportes, que está à frente de todas essas questões que envolvem trabalho de base, competição, trabalhos para a chamada melhoridade, esteve aqui na semana passada, anunciando aí que no calendário da Secretaria, daqui até o final do ano, são 3 compromissos importantes, né? Aqueles que mais se destacam, né, Tassi? Um deles é os Jogos Abertos do Interior. Guarulhos voltou a participar dessas competições esse ano, né? Guarulhos que tem títulos importantes, 6 vezes campeão dos Jogos... 7 vezes campeão dos Jogos Regionais, 6 vezes campeão dos Jogos Abertos. Os regionais são classificatórios para os Jogos Abertos. Então, Guarulhos voltou a abraçar essas competições. Tivemos no primeiro semestre a participação dos Jogos Regionais e agora a equipe participa dos Jogos Abertos. Depois tem ainda o Corpo em Movimento, que envolve os núcleos de dança e ginástica da cidade, e fecha a temporada com a antiga Corrida Internacional, que agora passou a ser chamada de Corrida Cidade de Guarulhos. E, segundo o Wilson, não tem mais participação internacional, é uma competição voltada para atletas aqui do país, né? É isso, produção? Mas deixou aberto aí, caso
né? Mas não tem esse caráter internacional como nós tivemos até a última edição. E aí, bom, acho interessante, né? Segundo ele, para dar mais oportunidade aos atletas aí, nacionais, né? Porque exige aí uma limitação de participação, essas questões todas que envolvem aí, obviamente, uma agenda, toda uma questão de organização, não é, Tassi? Sem dúvida, é uma empresa, não é? Isso, vamos aguardar, tá bom? Mas então são essas 3 participações. E com relação aos Jogos Abertos, eu já vinha noticiando aqui, já faço isso há tempos, né? Da dificuldade que a própria Coordenadoria do Estado, que é o órgão que realiza esses jogos há tantos anos, né, gente? Mas está tendo dificuldade, porque os municípios precisam ter sede, e os municípios vão se afastando, porque a verdade é uma só, gente. Nós temos aqui na cidade dificuldades estruturais com relação ao esporte, e os municípios aí, com poucas exceções, a história não muda muito. Esse é o retrato do esporte, entre aspas, amador do país. Então, para esses jogos, agora que acontece no mês de novembro, o que a coordenadoria fez? Chamou 5 municípios, Tassi, né? O chamado Jogos Abertos do Grande ABC, que aí, obviamente, Santo André, São Bernardo e São Caetano, e a coisa se estende para Mauá e Ribeirão Pires. Então, nós ainda não recebemos a tabela, mas as participações vão aí ser divididas nesses 5 municípios. São Bernardo eu tenho certeza que teria condição de sediar esses jogos, até porque sediou ano passado. Mas São Caetano, né? São Caetano, enfim. Mas acho que para diversificar um pouco e não ficar naquela coisa da mesmice, então abriram aí para outras cidades abraçando aí. Então seria uma gestão em conjunto. E há um ingrediente aí que a gente tem que falar. Não tem como não falar, né? Há um ingrediente político. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O ano que vem é eleição para presidente, para governador. E há a infiltração de políticos, principalmente no interior do Estado, com esse desejo de trazer para a sua cidade os jogos. Há um ingrediente político. Aliás, eu conversei com o professor Haroldo, aliás, um abraço ao professor Haroldo, sempre muito gentil com a gente. Um forte abraço, viu, Haroldo? O Haroldo me dizia hoje, por telefone, o seguinte: tem essa questão política, a gente sabe que acaba existindo, né? Mas já estão confirmadas algumas datas. O Congresso Técnico no dia 6 de novembro, lá em Mauá, né? E depois a realização dos jogos com início marcado para o dia 15 e o término dia 25. Então aí são 10 dias de competição, até mais do que realmente era em outras temporadas, um período mais curto de realização, mas isso porque foi dividido com essas cidades, então acaba que as competições podem ser mais agilizadas. E Guarulhos confirma então sua participação numa delegação que chega aí ao número de 120 pessoas, né? Para quem já teve 600, né? Enfim, mas é a nossa realidade aí. E confirma a participação no atletismo, alguns atletas que obtiveram índice não só nos Jogos Regionais, mas em outras competições promovidas pela Federação Paulista, né? Ginástica artística, ginástica rítmica, ciclismo, handebol feminino, karatê, boxe e o kickboxing, que é uma novidade na questão dos Jogos Regionais e Abertos, tá bom? Então são essas as modalidades, repetindo: atletismo, ginástica artística, ginástica rítmica, ciclismo, handebol feminino, kickboxing, karatê e boxe. Então, uma participação coletiva, que é, no caso aqui, o handebol feminino, que tem realmente uma excelente... possibilidade de medalha. Sim, né? Vamos torcer para que tudo isso dê certo, né? Parabéns ao pessoal que está à frente disso e que tenhamos aí bons resultados nessas participações que envolvem a cidade. A grande verdade também tem que ser dita: os Jogos Abertos deixou de ser aquele glamour, né? Quem acompanhou os Jogos Abertos antigos e não antigos, era um clamor, era um entusiasmo que existia. E hoje, infelizmente, isso não existe. Perdeu um pouquinho. Pelo andar da carruagem, pela falta de recursos e muito mais pela falta de interesse do governante, né? Quando o governante tem interesse, acontece. Quando não tem, não acontece. E é o que está acontecendo recentemente. Tá certo. Bom, virando a página para a gente terminar o programa, vamos falar da participação de Guarulhos nessa fusão que fez com o Corinthians, né? Já noticiamos aqui
e falamos muito, né, sobre essa fusão, por ocasião do Campeonato Paulista. Até acho que foi um tremendo resultado, viu, Tassi? Se a gente considerar aí o tempo de montagem da equipe, é uma novidade para a cidade disputar essa competição no naipe masculino, e você terminar a competição na vice-liderança, né, perdendo na final, acho que foi um grande feito. E já tinha conquistado a vaga para a Liga Nacional, a Superliga, né, de voleibol masculino. Tivemos aí a semana passada a primeira rodada, enfrentou a equipe do Cruzeiro, campeã da edição 2016, o Sada Cruzeiro, né? O Guarulhos perdeu por 3-1, Corinthians Guarulhos. Segunda rodada é agora do dia 22 de outubro. A primeira rodada foi disputada lá no Parque São Jorge. Essa segunda rodada, legal, gente, acontece aqui no estádio da Ponte Grande, Guarulhos enfrentando a equipe do Minas Tênis. Aí tem a terceira rodada, dia 29 de outubro, Sesc Rio de Janeiro, Corinthians Guarulhos vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Sesc. Na quarta rodada, dia 4 de novembro, o Corinthians jogando em casa, enfrentando Corinthians Guarulhos, enfrentando Montes Claros. Quinta rodada, vai até Maringá, dia 8 de novembro, enfrentando a equipe da Copel Telecom. Aí temos a sexta rodada, Corinthians e Vôlei Renata, no dia 12 de novembro. Sétima rodada, no dia 21 de novembro, Ponta Grossa contra Corinthians Guarulhos. Oitava rodada, Corinthians jogando em casa contra a forte equipe do SESI. Isso acontece no dia 25 de novembro. Nona rodada, o Lebes Canoas, lá do Rio Grande do Sul, contra o Corinthians Guarulhos. Isso acontece no dia 2 de dezembro. Penúltimo jogo, Corinthians jogando em casa, enfrentando o Taubaté, no dia 9 de dezembro, e depois o último jogo, no dia 16 de dezembro, é a 11ª rodada, JF Vôlei versus Corinthians. São esses os jogos envolvendo essa equipe do Corinthians, né, na categoria Corinthians Guarulhos, na categoria adulto. Há as pessoas pensam, e todos nós temos essa questão de entendimento das coisas, né, Tassi? Muitos defendem essa fusão. Eu sou um deles. Eu acho que você tem que procurar parceiros, e isso abre portas para outras coisas, né? Nós não teríamos condição de bancar uma equipe dessa, mas existe aí uma frente de pessoas que acham que esse recurso, mesmo não saindo do cofre público, sendo capitaneado aí pela administração, deveria ser investido aí no trabalho de base, né? Isso dá sempre uma polêmica, mas enfim, é isso aí, Tassi. Eu acho interessante. Tem que cumprimentar a administração, que bancou esse compromisso, aceitou esse compromisso, correu atrás de recursos, conseguiu algum recurso. Eu acho fundamental. Agora, os resultados só o tempo nos vai dizer. É preciso manter esse ritmo? É preciso criar outras coisas? É preciso fazer com que a cidade participe? É necessário. Tá certo. É o que eu defendo também. Bom, gente, vamos encerrando por aqui. Na próxima quinta-feira, aqui nos nossos estúdios, já está confirmado, viu, produção? Os nossos atletas da chamada Melhor Idade, que fizeram uma excelente participação, agora, semana retrasada, lá em Sertãozinho, Tassi, nos chamados Jogos Abertos do Idoso. Conseguiram aqui uma classificação aqui no litoral, né? Sagraram-se campeão desta região, e depois participando lá em Sertãozinho, num encontro onde estiveram envolvidas 165 cidades, Tassi. E aí nós ficamos na 5ª posição. Isso para mim eu acho que é de um feito formidável. Vamos ter o prazer aqui de conversar com esses atletas, né? Parte deles, né? E tenho certeza que o telespectador vai gostar muito dessa conversa. E os marmanjões que se preocupem, né? Tem que praticar esporte. Tá certo. Tá aí o exemplo dessa juventude, entre aspas, que não tem limite. Então, os marmanjões procurem fazer esportes, procurem um professor de educação física, e vamos lá. Guarulhos tem pedigree para isso. Sem dúvida. É preciso criar. Tá certo. Bom, gente, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. O Câmara Esportiva volta, então, na próxima quinta-feira, às 12h30. Tchau, tchau.